Vossa Senhoria disporá de 15 minutos e está suspensa a sessão momentaneamente. Podemos. Pode falar. Gratidão a essa casa bendita, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Sou Alex Figueiredo e eu peço nesse momento um pouco da atenção das mulheres ou de homens que possuem esposas, porque o movimento da endomarcha, a endometriose, é um movimento que não surgiu aqui. Para vocês terem uma noção, 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofrem desse problema. A endometriose é uma doença que mutila as famílias, mutila as mulheres, cada vez mais definindo um processo de subvida e que a gente, num processo mundial, trouxemos aqui a Mato Grosso do Sul, a essa casa, através do nosso deputado Márcio Fernandes, a qual eu agradeço já de imediato a proposta de lei número 59, eu creio, né, para que seja amplamente discutido e, evidentemente, absorvido por essa casa. Para vocês terem uma noção, é um movimento, a endomarcha mundial, é um movimento que já tem 8 anos no mundo, são 74 países, aqui no Brasil, em 20 cidades, tá? 20 capitais, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, e no ano de 2015, em Campo Grande, através da nossa, na época a proponente era Carla Stefanini, a vereadora, especificou-se a primeira movimentação em relação à instituição do enfrentamento público no Brasil para a endometriose. Para os senhores terem noção, hoje a endometriose não possui nem cadastro de doença no SUS. Não possui hoje nenhuma visão específica para abordagem e no tratamento para as mulheres nos casos mais crônicos. Hoje, uma mulher com endometriose sofre a vida inteira silenciosamente, porque às vezes o diagnóstico é tardio e ela vai simplesmente sendo mutilada à medida do tempo. Cólicas muito fortes, dor no sexo, e às vezes perda de locomoção, perda das suas atividades normais, por exemplo, infelizmente às vezes as mulheres perdem as funções, inclusive de fazer o seu processo natural de digestão. Por 8 anos eu enfrentei isso como endomarido, hoje não estou mais com a minha antiga companheira, mas o movimento ainda permanece em mim. E foi o que me sensibilizou a vir a essa casa humildemente, pedir para que fosse encaminhado a esta casa a primeira semana de enfrentamento e debate sobre este assunto. No estado de Roraima, já foi aprovado esse projeto de lei que nós estamos encaminhando aqui, para que, num processo futuro, a nossa missão é de que a endometriose seja reconhecida efetivamente como doença social. Doença social para que a mulher possa ser atendida de uma forma mais digna, para que ela possa efetivamente ser tratada de uma maneira mais digna. Só para vocês terem noção, senhores deputados, hoje, para você fazer uma vídeo de endometriose, que é a maneira mais humana de fazer esse tratamento, existem pinças que custam de 7 mil a 15 mil reais e só pode ser utilizada uma vez, e não tem quem faça o ressarcimento, ou não tem ninguém que faça o processo de compra e entrega para essas mães, para essas mulheres. O meu caso foi meio assim, nós vendemos um carro, financiamos o outro para poder fazer a primeira cirurgia. Hoje, na segunda cirurgia, já foi gasto mais de 60 mil reais, e o SUS não cobre. Por que ele não cobre? Porque ele não tem como identificar ainda essa doença. Então, não adianta a gente simplesmente falar que tem um tratamento se ele não é acessível a quem não tem condições nem de saber que está sofrendo dessa doença tão mutiladora. Tá? Então, assim, o nosso objetivo como movimento é justamente produzir, nesse primeiro momento, essa sensibilização. No segundo momento, o reconhecimento do governo federal a esse assunto tão importante.
que mutila cada vez mais as famílias, visto que às vezes as mulheres não conseguem mais ter filhos. Hoje, para os senhores terem noção, 2 casos são os mais propensos à infertilidade da mulher: o ovário policístico e a endometriose. 50% da infertilidade feminina é na endometriose. 50% das mulheres que sonham em constituir família não conseguem devido à endometriose. E o nosso desejo é que esta casa, em unanimidade, como foi da outra vez, apoie e aprove essa semana de enfrentamento e conscientização à endometriose. O meu desejo, eu, Alex Figueiredo, é que daqui por diante a gente tenha esse acesso efetivo a esta casa, assim como em outros lugares o movimento também já possui. Não somos ONG, não somos OCIP, nós somos movimento de pessoas de bem que se sensibilizam com outras almas que às vezes nem tenham acesso a essa informação. Gratidão por essa disponibilidade e estamos à disposição. O site Endometriose e Eu, capitaneado pela Carolina Salazar, que é a fundadora desse movimento no Brasil, trouxe lá dos Estados Unidos, na verdade da Europa, para fazer essa sensibilização e hoje faz encaminhamento ao governo federal para que comece a discutir esse assunto de tamanha importância e que atinge somente no Brasil 6 milhões de mulheres. Gratidão e estamos à disposição. Quero agradecer a presença do Alex e dos membros deste movimento, me somar também, porque entendo a importância que tem na constituição da família, esse problema gravíssimo que atinge milhares de pessoas, de mulheres, não só no Brasil, mas é um movimento mundial, e por isso nós estamos à frente, porque entendemos que é importante nós discutirmos aqui nesta casa a Semana Estadual de Educação Preventiva e Enfrentamento à Endometriose. Eu gostaria de agradecer a você, a todas as pessoas que nos procuraram para que a gente possa estar levando adiante ao conhecimento das mulheres aqui do estado do Mato Grosso do Sul esse problema que atinge as mulheres. Conte comigo, eu tenho certeza que aqui nós contaremos com o apoio irrestrito de todos os parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. Obrigado. Gratidão, deputado. E eu encerro a minha fala. Às vezes são somente 10 minutos, mas mulheres às vezes fazem a sua vida em silêncio, sofrendo esse problema da endometriose. Minha sensibilidade é justamente nesse sentido, para que todos nós, de agora em diante, entendamos o termo, pelo menos. Todo mundo vem perguntar, mas o que um homem está falando de endometriose? O que um boludo está falando de endometriose? É um absurdo isso. A gente achar que o problema da mulher é só da mulher, é da família. E é pelas famílias que a gente está aqui, justamente nessa prospecção e, se Deus quiser, sendo reconhecida a endometriose num processo futuro, ou até mesmo a gente sensibilizar o nosso ministro da Educação, da Saúde, perdão, AGAF, mas que ele é da nossa casa, é da nossa região, para que ele encaminhe a título federal e faça as cirurgias dos casos mais graves. Hoje, nós temos aí uma demanda, só para vocês terem noção, nos estabelecimentos que ainda fazem, de uma maneira gratuita, uma lista de espera de mais de 6 meses. 6 meses para uma mulher com dor, 24 horas, ser operada. 6 meses numa família refém de uma doença que tem cura. 6 meses, às vezes, nesse processo de resiliência. Gratidão, e eu me despeço pedindo a sensibilização de todos aqui dessa casa para que seja efetivamente encaminhado o mais cedo possível e nós ampliarmos não somente a discussão, como o tratamento e, se Deus quiser, a cura nos casos que tem cura, porque a endometriose hoje tem cura, é só simplesmente uma questão de informação. Gratidão. Agradeço ao convidado.